Olá, moçada. Eu sou o professor Laito, aqui do Instituto Federal de Pedro II. E continuando nossas aulas sobre POO, Programação Orientada a Objeto, hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre objeto, dar uma revisada naquilo que a gente viu e ver um pouquinho mais de conceito. Abstração e classe. Joia? Então, só lembrando, objeto, como é que a gente pode caracterizar a coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio de suas características. Lembra aí, características. Comportamento e estado atual. Esses aí são as palavras-chave do nosso negócio. Vamos lá. Objeto. Uma caneta, que é um objeto bem simplesinho. Tá? E logo a caneta azul. Então a gente precisa perguntar: o que é? Sempre. Como ele está e o que faz? O que esse objeto faz? Vamos tentar responder essas perguntas. É uma caneta, certo? Uma caneta azul, inclusive, certo? Ou seja, duas características, é uma caneta e é azul. E como ele está agora? Ela está destampada, está com a carga cheia. E o que ela faz? Escreve. Não é esse o objetivo de uma caneta? Pois então, esse é o nosso objeto. Repare aqui. Primeiro, o que é? São as características daquele objeto que a gente está criando ou desenvolvendo. E o estado? Que estado que esse objeto está? No caso, a gente está vendo aí que ela está destampada, poderia estar tampada. E qual que é o comportamento que ela faz? Especificamente aqui nosso é escreve ou não escreve. Joia? A gente pode afirmar que ela está escrevendo agora? Não, pelo visto ela está não escrevendo, mas ela está o estado dela destampada. Beleza? Então, se analisarmos, qualquer objeto bem simples possui características e funcionalidades, como a gente já viu. Pensa aí num palito de dente. Você já pensou no palito de dente? Imaginou? Visualizou? Teve a ideia do palito de dente? Isso você já está abstraindo o que é um palito de dente. Então, essa ideia, tá, do que algo pode ser, para poder identificar um objeto, isso a gente chama de abstração, tá? E essa abstração, na verdade, é uma característica básica que é uma classe. Nós vamos ver isso aqui agora. Por exemplo, se eu falo carro para vocês, logo de cara, carro, no que você pensa quando está pensando em carro, quando fala em carro? Então, vem na cabeça um punhado de coisa, não é isso? Estou listando algumas delas aí. Carro tem pneu, velocímetro tem bateria, carro tem cor, não é isso? Tem farol, tem os pedais ali de freio, de acelerador, tem um volante, tem os vidros, para-brisa, capô, motor, então tudo isso vem na nossa cabeça de carro. Então isso é a abstração que a gente está fazendo de um carro. Quando eu falei carro e veio na sua cabeça alguns dados desses, então isso é uma abstração. E isso são características de um carro. Tá? Lembra ali atrás que eu falei que precisa de características? Então tá. Então a gente está abstraindo as principais características que, que eu vou conseguir identificar o que é um carro ou ter ideia do que é um carro. Então, quando a gente pensa nessa ideia, quando tem essa ideia, quando a gente está pensando em alguma coisa que está imaginando como ela é, então a gente está criando alguma coisa, ou dali a gente pode criar efetivamente algo. Então aquilo ali a gente chama de classe, tá? Classe puramente. Então, ó, baseado naquela ideia pré-definida, certo? Que é a classe, que você está pensando naquela coisa com aquelas características, aquilo é uma classe. E quando a gente pega aquele objeto e cria ele de verdade, ou seja, eu falei em carro, vocês pensaram em carro. Aqueles carros que estão na garagem da tua casa, na porta de casa, o meu que eu estou vendo ali, ó, da janela, aquilo ali é o objeto. E ele saiu de onde? Saiu de uma classe, de alguém que desenhou aquelas características e produziu aqueles objetos ali. Tá? Como a gente está vendo aqui. Então a ideia, enquanto aquilo está em ideia, é aquela classe. É de onde vai sair o objeto.
Quando a gente cria o objeto efetivamente de verdade, então ele, aquele, né, quando a gente cria, ele é que é o objeto, que é aquela instância que a gente viu lá atrás. A gente instanciou aquela classe porque a gente criou um objeto. Meio complicado, né? Tá certo. Não tem problema não. Vamos ver de um outro jeito aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem algumas imagens. Veja essas imagens aí. Parece que tem algumas coisas diferentes aí, ou grupo de coisas diferentes, não é isso? Vamos tentar classificar isso. E veja bem, classificar porque são classes. Então vamos tentar classificar o grupo de Pokémon, um grupo de heróis, ou então a gente vamos até mudar o jeito de falar classe Pokémon, classe heróis, classe frutas e classe meio de transportes. Opa, o negócio está começando a criar sentido. Quando você fala em heróis, você pensa em um punhado de coisa. Batman, tal, da capa, o super-homem e tal. Então a gente começa a imaginar algumas coisas. Vamos pegar um desses grupos aqui como exemplo. A classe meio de transportes. Só que a gente olhando bem essa classe de meio de transportes, a gente pode criar outras classes aí dentro. Por exemplo, tem helicóptero, avião, ou são, né, aeronaves no caso. Tem aí caminhões, trens, não é isso? Motonetas, bicicletas, né, ciclomotores, digamos assim, carroça, caminhão, carros, barcos, navios. Então, quer dizer, a gente pode criar subclasses aí dentro, não é isso? Olha aí, como eu estava dizendo, tá? São subclasses que a gente criou: automóvel, motocicletas, de aeronaves, ferrovias, né? E a lancha aí, que são os barcos. Pegando um como exemplo, o carro. O que seriam algumas características, igual a gente viu lá atrás, que poderia representar esse carro para a gente? Né? Essas características, elas recebem outros sinônimos. Tá? Antes da gente falar quais são as características, vamos aqui ver. Ó. Então, eu estou criando aqui uma classe que eu vou dar o nome de carro. Eu estou colocando até já em inglês, o class. Eu preciso de características dela, ou a gente pode chamar de atributos ou qualidades, tá? E muitas vezes a gente vai descobrir que na verdade são variáveis. E a gente vai entender isso pensar naquele esquema que eu mostrei lá do global lá para vocês, certo? Então, atributos, qualidades, características e variáveis é o que um carro tem que ter para poder a gente estar identificando ou poder identificar. Outra coisa que ele tem que ter são os comportamentos. Lembra lá atrás que a gente viu? Comportamentos e o estado que eles estão. E esses comportamentos e estados só tem um jeito da gente fazer. É através de funções, de métodos, né? Para criar ações naquele veículo, as funcionalidades daquele veículo. Então tudo isso está nessa parte de comportamento que a gente está colocando aqui embaixo, nesse quadro aqui do lado. Joia? Então, características ou atributos, qualidades ou variáveis. A gente quer que um carro tenha uma cor, tenha um ano, tenha um modelo, tenha uma marca, né? Os comportamentos ali, né? Os métodos, o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele precisa ligar ou desligar, acelerar, frear e direcionar, ou seja, virar para a direita e esquerda. Então, isso são as ações que a gente precisa ter do carro. Estamos criando a nossa classe carro, ou seja, uma fabriqueta de carro. Nós estamos dando característica do que a gente precisa na nossa fábrica para começar a criar objetos. Por enquanto a gente está pensando no que a gente precisa, como é que a gente vai construir nosso carro. Então nós estamos pensando por enquanto na fábrica, que é a classe. Tá? Sempre pense dessa forma. Lembrando a vocês, está distinto aqui, a gente vai definir características, estados e comportamentos para criar um objeto. E isso aqui é uma classe. Tá? Então a classe precisa ter características, estados e comportamentos. Joia? Para depois a gente começar a criar os objetos. Mas vamos por enquanto preocupar aqui. Vamos analisar a nossa classe de heróis. Tá? Vamos criar a classe dele para começar a produzir herói em escala aqui. Então, como características aí, o que a gente podia citar deles? Nome,
que o cara é o Clark Kent, codinome, que é o super-homem. Não é isso? A origem, veio lá de Krypton. Tem uns aí que eu não sei de onde é que veio não, então eu nem vou chutar. Tá? Mas vamos aqui. E agora vamos para outra aqui. Os métodos. O atacar. Então ele vai atacar agora ou não vai atacar? Defesa. Qual que é a defesa que ele tem? E o armário? Armário. Armário? Eita, não entendi esse armário não. Mas o principal é atacar e defender. Joinha do nosso super-homem. E os outros heróis a gente pode ir colocando neles também, né, as características. Então, características, estados e comportamento. Até agora eu estou aí pensando nesse armário. Será que é o jeito que eles trocam as roupas, para poder virar como é que fala? Para virar o super-homem, para virar o Batman e tal? Pode ser isso. Eu não lembro não, mas vamos lá. Frutas, tá? A nossa classe frutas. Ela tem cor, nome e sabor, se é azeda, doce, né, ácida e etc, né, e o nome delas. E os métodos. Ela está madura? Tá? O madura, né? Tá madura? A fruta está madura ou não? É um estado que ela pode estar, não é isso? Está madura ou não? Que é a perguntinha que a gente faz aí. Então, como a gente viu, são as características, estados e comportamento novamente. Resumo. Nós vimos aqui uma definição melhor de objeto, conhecemos melhor, vimos como fazer uma abstração, que a gente vai precisar fazer isso para poder estar criando uma classe. E essa classe futuramente a gente poder, que vai ser a nossa fábrica de quê? De objetos, que a gente vai ver como é que funciona. Mas por hoje é só. Leia aí o material, pesquise um pouco mais, aprofunde um pouquinho o assunto. Vamos tirar as dúvidas lá no nosso grupo e fazer depois de tudo isso, fazer as atividades, né? Para poder fazer a entrega. E por hoje é só, moçada. E muito obrigado a vocês. Até a próxima.